1500 DCi é possivelmente um dos motores mais comuns pelas estradas portuguesas e até pelas estradas europeias. Faz hoje sentido falar deste vídeo, não só pela própria história do 1500 DCi, mas também porque eu tenho aqui alguns motores para disponibilizar quem desse lado estiver a precisar. Fica aí desse lado e partilha este vídeo nas tuas redes sociais. E o que é que tem a ver o OM605 e o OM606 com este motor? Já vamos falar sobre isso, tens de esperar pelo fim do vídeo. Hoje, sobre o motor 1500 DCi, eu vou-vos falar sobre performance, fiabilidade, custos e economia, naturalmente. Bem, mas primeiro vocês devem perceber como é que este motor foi fundado, quando é que ele vem, qual é que é a sua origem. Se te lembrares do Renault 5 GT Turbo, deves conhecer exatamente a base desse motor, que é o motor Cleon, é o chamado 1108, quando saía nas suas versões mais básicas de 1100 de cilindrada. E esse motor é a base do motor Energy, que é o motor 1200, 8 válvulas, que saía no Renault Clio 1, saiu no Renault 19, saiu acho também em alguns Renault Meganes, etc. E dessa base desse motor, saiu o motor 1500 DCi. Isto porque a seguir à série Energy veio a série K. A série K veio para substituir a série Energy, que começou por ser o primeiro motor com 1600 16 válvulas a gasolina e depois houve toda uma série de outros motores até que saiu também a versão 1500 DCi, que é a diesel, que é a DCi porque é Direct Command Rail Injection, com o sistema de Command Rail que nessa altura já era popularizado. O primeiro motor 1500 DCi a sair saiu no Clio 2 em 2001 e, segundo estatísticas, em 2013, ou seja, 12 anos depois, tinham sido vendidos mais de 10 milhões de motores 1500 DCi. O que leva ao primeiro ponto que eu vos quero falar, que é a fiabilidade. Bem, os motores 1500 DCi têm alguma fama de dar problemas. Que tipo de problemas? Têm problemas derivados com a injeção, que nas primeiras versões eram Delphi e eram tanto quanto problemáticas, principalmente quando levavam mau gasóleo, e também alguns problemas nos bronzes de cambota, que se costumavam gastar e são precisos mudar. E ainda assim não é uma reparação dispendiosa de solucionar, portanto não podemos considerar bem isso um problema, mas sim uma manutenção da qual este motor precisa. No início este motor deu alguns problemas, mas foram resolvidos e desde então este motor tem sido um motor muito fiável. Então, mas quer dizer, então como é que o motor ficou popularizado de criar alguns problemas, de ter algumas avarias? Muito simples, como eu ainda agora te disse, até em 12 anos foram vendidos mais de 10 milhões de motores destes, que saíram em todos os Renaults e mais alguns, saíram em todos os Dacias e mais alguns, saíram em Nissan, saíram em muitos carros. E a estatística não perdoa. Se andam 10 milhões de motores 1500 DCi na estrada, possivelmente vão mais vezes à oficina do que os motores, por exemplo, sei lá, de outra marca qualquer que só produziu meio milhão. Fora isso, o motor 1500 DCi pode-se considerar um motor extremamente fiável, porque os problemas que dão, por norma, são derivados a desgaste, são derivados a mau uso ou às vezes até de má manutenção. Então, e quanto à manutenção? Será que este motor é um motor caro? Será que é um motor barato? Bem, como este motor foi concebido para ser um motor de utilização, um motor de consumo, naturalmente toda a manutenção deste carro é baratíssima. Mesmo a comprar os componentes originais como óleos, filtros, etc. na origem é extremamente acessível, sendo por isso mesmo uma boa opção para quem tiver um carro de dia-a-dia que queira poupar não só no combustível, mas também na própria manutenção do carro. A manutenção que este carro precisa é só óleo, filtro de óleo, filtro de ar, naturalmente consoante o carro também vai precisar de filtro de habitáculo, de resto pode precisar de correias, pode precisar de tensores, se for a versão aí até 2012, 14, não sei dizer ao certo, poderá também precisar periodicamente de mudar os bronzes de cambota, que tem um custo de 30 euros. Portanto, em termos de manutenção, este motor tem um custo muito acessível. Consumos de combustível. Naturalmente, este motor foi feito para ser um motor económico, foi feito para a economia de combustível. Portanto, efetivamente, nesse ponto, este motor é muito forte. Estando montado num carro pequeno, como um Clio, por exemplo, consegue fazer excelentes médias de consumo à volta dos 3,5, 4, dependendo da condução que o utilizador tenha. E mesmo numa versão maior, como um Qashqai, um Megane 3, por exemplo, já equipado com filtro de partículas com 110 cavalos, que é uma das versões mais potentes do 1500 DCi, consegue fazer facilmente consumos em torno dos 5 litros ao 100. E agora vem aquela parte que de certeza que tu estás mais à espera, que é a potência. Como é que este motor se comporta quando é mexido? Quando estamos a extrair potência dele, como é que ele é em termos de potência mesmo de fábrica? Bem,
Como vocês devem imaginar, sabendo que este motor foi concebido para a economia, a performance teve que ser posta um pouco de lado. Naturalmente, se vocês querem gastar pouco, não podem ao mesmo tempo andar depressa. Se querem um carro potente, não podem querer que ele seja propriamente económico. Se bem que há um vazio que eu mais tarde explico num vídeo sobre economia de combustível. O que acontece é que o motor 1500cc, como tem pouca cilindrada, não dá para fazer milagres, porque é como os americanos dizem, no replacement for displacement. Significa que não há substituição para a cilindrada. Um motor com pouca cilindrada não dá para fazer grandes milagres. Ainda assim, claro que dá para fazer qualquer coisa. As versões mais fracas 1500 DCI começavam nos 65 cavalos e que eu tenha conhecimento, há também as versões 110 e 115 cavalos que já usam injeção Bosch e turbos de geometria variável. Mas ainda assim, são só 110 cavalinhos ou 115 cavalos. Ainda assim, como os carros em que eles são montados são carros leves, como Clios e Meganes, naturalmente conseguem-se ter boas prestações e bom rendimento. No caso do Megane 3 1500 DCI, consegue-se até boas prestações com motor 110 cavalos, porque é um motor que está bem dimensionado para o carro que é e usam turbos pequenos. Os turbos pequenos têm capacidade de gerar potência mais cedo do que os turbos grandes. Em contrapartida, não conseguem gerar boas potências de ponta. Mas como o objetivo deste carro é ele ser ágil, é ser económico, é ser de manutenção acessível, naturalmente a parte da potência é um pouco posta de parte em detrimento da economia e da fiabilidade. Já pesquisei algumas preparações, já pesquisei alguns projetos e encontrei algumas versões aí preparadas com cerca de 200 cavalos, mas não consegui encontrar muito melhor que isso. Eventualmente, se conheceres alguém que tenha um 1500 DCI brabalhão, identifica aí a pessoa, ou mesmo tu, se tiveres um motor deste género, brabalhão, mete aí nos comentários. Então e agora deves estar a pensar, com o que eu disse ainda há pouco sobre o OM605 e a M606, o que é que eu queria dizer sobre isso, sabendo que são motores Mercedes, não tem nada a ver com o motor 1500 DCI. Bem, tem alguma coisa a ver, muito simples. O motor OM605 é um motor 5 cilindros em linha, turbodiesel. O OM606 é um motor 6 cilindros em linha, turbodiesel. Então e como é que será o OM607? Será um motor 7 cilindros em linha? Claro que não. O motor OM607 da Mercedes é um motor 1500 DCI da Mercedes, ou seja, é a versão 160 que sai nos Classe A, nos Classe LA e outros Mercedes também que são equipados com mecânica 1500 Renault. Essa mecânica naturalmente não é 100% Renault, tem muitos componentes que são testados e desenvolvidos pela Mercedes, tal como o sistema eletrónico, a injeção, etc. Há muitos detalhes que são Mercedes e não são Renault, mas ainda assim o grosso do motor naturalmente é Renault. Mas novamente vos digo, se fosse mau, a Mercedes não utilizava. Então e agora tu estás a pensar, mas então porquê é que tu tens motores 1500 DCI para vender, se o motor é tão bom, é tão económico, etc. Por uma coisa muito simples. Uma grande parte dos motores 1500 DCI são montados em carros comerciais, são montados em carros de utilização diária, estão sujeitos a condições de utilização, tratamentos, manutenção e quilometragem muito severas. E por isso mesmo, às vezes os carros em si estão bons, estão utilizáveis, mas as mecânicas já estão cansadas porque apesar do motor ser bom, não dura a vida toda e por isso mesmo precisam de ser substituídos por outro exemplar que tenha tido um problema de carroçaria, que é mesmo assim que tenha batido ou tenha ido para o abate por outro motivo. Por esse mesmo motivo, eu tenho aqui 3 mecânicas 1500 DCI em excelente estado, foram todas a trabalhar e andar, 2 delas, esta e outra, eu vi a trabalhar por videochamada e estão impecáveis, prontinhas a utilizar em tudo o que for necessário. Então e se tu tiveres a precisar de um motor como este para substituir o do teu carro que infelizmente tenha entregado a alma ao criador ou até um amigo teu que esteja a precisar de um motor destes, basta mandar um e-mail ou até uma mensagem pessoal para o meu Facebook que estes motores estão disponíveis no momento em que este vídeo está a ser gravado. O motor 1500 DCI é sem dúvida um bom motor, teve até hoje um percurso um tanto quanto controverso pelas diversas parcerias, está com a Nissan, a Mercedes, mas tem sido nos últimos 21 anos um motor excelente que há 21 anos em produção tem servido muito bem os seus motoristas pelos objetivos pelos quais o motor foi concebido, que foi economia e fiabilidade. Espero que tenhas gostado do vídeo, partilha nas tuas redes sociais e até já!